entra de bicicleta. De bicicleta. 1-1 no marcador. O bonde de 200 pontos fez um gol de bicicleta. No coração do Flamengo existem jogadores que parecem nascer em tempos diferentes, mas carregando a mesma chama. Leônidas da Silva e Bruno Henrique são assim. Separados por gerações, por décadas, por contextos completamente distintos do futebol, mas unidos por algo que o torcedor reconhece no primeiro olhar, o poder de incendiar o jogo, levantar a arquibancada e transformar talento em identidade rubro-negra. Fisicamente, os dois não são cópias exatas. Leônidas tinha um corpo mais compacto, mais curto, mais elástico. Era aquele tipo de atleta que parecia feito para o improviso, para o drible inesperado, para o movimento acrobático, para o lance que fugia do padrão. Seu corpo favorecia a agilidade, a leveza e a invenção. Bruno Henrique, por outro lado, é mais alto, mais longilíneo, mais potente na passada. O físico dele é de explosão, de campo aberto, de arranque devastador, de imposição em velocidade. Se Leônidas parecia flutuar, Bruno Henrique parece atropelar. Mas é justamente aí que começa a semelhança mais bonita entre os dois, porque apesar das diferenças de estrutura corporal, ambos usam o corpo como arma decisiva. Leônidas fazia do próprio físico uma ferramenta de genialidade. Bruno Henrique faz do seu uma ferramenta de destruição ofensiva. Um desmontava a defesa na elasticidade, o outro desmonta na potência. Um criava o espanto, o outro cria o pânico. E no fim, os dois chegam ao mesmo lugar. O gol, o impacto, o grito da nação. Esportivamente, o paralelo fica ainda mais forte. Leônidas foi um símbolo de um futebol mais artístico, mais inventivo, quase artesanal na genialidade. Era um jogador que parecia jogar inspirado, como se cada lance pudesse virar pintura. Bruno Henrique, dentro do futebol moderno, é a tradução do ataque vertical, agressivo e decisivo. É o atleta que transforma a transição em sentença, que faz o estádio inteiro perceber o perigo no instante em que começa a correr. São linguagens diferentes do mesmo idioma ofensivo. Os dois também têm algo que não se mede em altura, peso ou velocidade, presença. Há jogadores que participam do jogo. Leônidas e Bruno Henrique mudam o jogo. Quando a bola chegava em Leônidas, havia expectativa. Quando Bruno Henrique dispara, há tensão no adversário. O torcedor sente, o estádio sente, a defesa sente. Isso não se ensina. Isso nasce com os grandes. Na personalidade esportiva, os dois parecem ainda mais próximos. Leônidas carregava irreverência, confiança e brilho. Bruno Henrique carrega fome, coragem e imposição. Nenhum dos dois foi jogador tímido em campo. Os dois atacam o jogo com personalidade. Os dois enfrentam marcação com valentia. Os dois têm aquela aura do atacante que não está em campo apenas para compor, mas para decidir, para desequilibrar, para marcar época. E talvez seja por isso que a imagem dos dois juntos faça tanto sentido. Leônidas pendurado nas costas de Bruno Henrique não é apenas uma arte bonita, é uma metáfora perfeita. É como se um estivesse reconhecendo no outro a continuação de uma linhagem rubro-negra, como se o gênio de ontem estivesse abraçando a força de hoje. Como se a história dissesse que o Flamengo, de tempos em tempos, revela jogadores diferentes na forma, mas iguais na essência. Leônidas foi o brilho que ajudou a construir a mística. Bruno Henrique foi a explosão que ajudou a renovar essa mística. Um encantou multidões quando o futebol brasileiro ainda moldava sua identidade. O outro atropelou adversários em um Flamengo moderno, intenso e vencedor. Um foi a arte da surpresa, o outro é a violência da velocidade. Um parecia de borracha, o outro parece de aço. Mas ambos são feitos da mesma matéria invisível que só os ídolos carregam: carisma, decisão e eternidade. Por isso, dizer que são praticamente irmãos gêmeos não significa afirmar que jogavam igual ou que tinham o mesmo corpo. Significa entender que os dois pertencem à mesma família espiritual do futebol.
A família dos atacantes que deixam marca, dos homens que fazem a camisa do Flamengo parecer ainda maior, dos ídolos que não passam pelo clube, mas se confundem com ele. Separados ao nascer? Talvez o tempo. Porque na alma rubro-negra, Leônidas da Silva e Bruno Henrique parecem ter saído do mesmo lugar. O lugar onde nascem os jogadores que não apenas vencem jogos, mas entram para sempre na memória do Flamengo. O Flamengo derrotou mais uma vez lá na terra do sol nascente. Esse time inteligente fez o povo ser feliz.